Nem Deus pode afundar este navio. Muitos de nós já ouvimos essa frase, atribuída ao capitão Edward John Smith, designado para comandar o Titanic em 1912. Infelizmente, essa frase é apenas um mito. De fato, tornaria o caso e tudo o que envolve o trágico acidente mais interessante, mas se trata apenas de uma crença popular. Mesmo assim, muitos mistérios permeiam o ocorrido. O Titanic foi um grande navio de passageiros, que naufragou em sua viagem inaugural em 1912. Após colidir com um iceberg no Oceano Atlântico, o navio afundou, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. Essas tragédias sempre levantam questões importantes. Definitivamente o ser humano aprende mais com os erros. Resultado disso, o desastre teve um impacto significativo nas regulamentações marítimas e na segurança dos navios. Mas, vamos ao que interessa. Você já ouviu falar na maldição do Titanic? As histórias sugerem que o naufrágio do Titanic trouxe uma maldição ou azar para aqueles que estiveram envolvidos com o navio ou que exploraram seus destroços. Essa crença baseia-se em uma série de eventos trágicos e mortes ocorridos depois do naufrágio, envolvendo pessoas relacionadas ao Titanic. RMS Britannic. O RMS Britannic foi um navio de passageiros britânico construído pela White Star Line, mesma empresa responsável pelo Titanic. Ele foi lançado ao mar em 1914, mas devido ao início da Primeira Guerra Mundial, foi convertido em um navio hospitalar, para servir como transporte de feridos. Em 21 de novembro de 1916, durante sua sexta viagem, o Britannic navegava no mar Egeu quando atingiu uma mina naval e começou a afundar rapidamente. 30 pessoas perderam suas vidas. Hoje em dia, os destroços do Britannic estão localizados a cerca de 120 metros de profundidade no mar Egeu, e o local é frequentemente visitado por mergulhadores e exploradores. Charles Lightoller. Charles era o segundo oficial do Titanic e sobreviveu ao naufrágio. No entanto, ele teve uma série de experiências infelizes ao longo de sua vida. Durante a Primeira Guerra Mundial, Charles estava a bordo do navio a vapor Varilda, que servia como transporte de tropas. Em 3 de agosto de 1918, o navio foi torpedeado e afundado pelo submarino alemão UB-64, no Canal da Mancha. Charles sobreviveu ao naufrágio e foi resgatado após passar horas na água. Durante a Segunda Guerra Mundial, Charles, já aposentado, era proprietário do barco a motor Falcon. Em maio de 1940, durante a evacuação de Dunkirk, ele respondeu ao chamado do governo britânico para ajudar no resgate das tropas encurraladas. Ele navegou para a praia de Dunkirk e participou do resgate, auxiliando na evacuação de soldados britânicos e franceses. O navio não foi afundado dessa vez, mas com certeza foi mais uma experiência terrível, carregada com o medo e a tensão de possivelmente perder mais pessoas sob o seu comando. SS Califórnia. Durante a noite de 14 a 15 de abril de 1912, o SS Califórnia, um navio cargueiro britânico, estava parado nas proximidades do Titanic, cerca de 19 quilômetros de distância. Enquanto o Titanic enviava sinais de socorro desesperados após colidir com um iceberg, o Califórnia não respondeu adequadamente às chamadas de socorro. Segundo o relatado da tripulação, fogos de emergência foram avistados vindos do Titanic, mas por ser um navio de passageiros, foram interpretados como luzes de festa.
Após seu envolvimento no desastre do Titanic, o SS California continuou operando como um navio cargueiro por alguns anos, antes de encontrar seu fim trágico encalhado na costa escocesa. Submarino OceanGate. Recentemente, um caso específico tem chamado a atenção. Um submersível da empresa OceanGate desapareceu a caminho do naufrágio do Titanic. O trajeto era de quase 4 quilômetros, mas após 1 hora e 45 minutos do início da expedição, a comunicação foi perdida, assim como o sistema de rastreamento. Nesse tempo, estima-se que aproximadamente 3,5 km já haviam sido percorridos. 4 dias após o mergulho, a Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou a morte dos 5 passageiros a bordo. Os destroços foram encontrados próximos ao naufrágio do Titanic, e as evidências encontradas indicam uma falha na estrutura. A nível de curiosidade, a apenas 200 metros da superfície do mar, a escuridão já é total sem lanternas. Os submarinos militares normalmente não ultrapassam 1 quilômetro de profundidade. A pressão a 4 quilômetros da superfície é 400 vezes a pressão atmosférica que estamos acostumados. Ao longo da história, outras tragédias ligadas direta e indiretamente ao Titanic foram surgindo, e pelo visto vão continuar acontecendo. Seria o Titanic uma maldição? Ou o tempo e a natureza colocando o ser humano em seu lugar? Muitos mistérios rondam o naufrágio de mais de 100 anos, desastres continuam acontecendo à volta do Titanic. Talvez seja apenas coincidência, mas de fato levanta a desconfiança dos mais atentos. Além do Titanic, existem várias outras maldições conhecidas, como a maldição da tumba de Tutankhamon, a maldição da família Kennedy e a maldição do Diamante da Esperança. Algumas são apenas histórias, não possuem evidências nem embasamento científico, mas o que assombra o Titanic é a quantidade de eventos trágicos envolvidos ou com alguma ligação ao naufrágio. O que você achou dessa viagem pelos desastres que envolvem o Titanic? Fique ligado para mais conteúdo intrigante e misterioso. Até a próxima!